Nesse exercício a gente vai aprender como ativar o protocolo de roteamento RIP. E bom, nessa rede que a gente tem aqui de exercício, vamos fazer uma análise inicial dessa rede. Nós temos aqui três sub-redes. Nós temos a rede 10.0.0.0/8, a rede 172.16.0.0/16 e aqui nós temos uma rede 192.68.0.0/24. E a gente quer configurar essa rede de forma que o PC0 consiga se comunicar com o PC1. Só que se a gente configurar nossa rede padrão, configurando os endereços de IP certinho, nossa rede roteador 0, ele só conhece as redes que estão diretamente conectadas a ele. Ele não consegue ter informações de uma rede que não está diretamente conectada a ele. Então, para a gente ter esse conhecimento de rotas na nossa rede, a gente precisa ativar um algoritmo de roteamento. A informação dessa rede aqui, quem conhece é o roteador R1, o R0 não. Então, quando a gente ativa um protocolo de roteamento dentro da nossa rede, esses dois roteadores trocam informações. Então, o roteador 0 vai ensinar como que o roteador 1 pode chegar na rede 10 e o roteador 1 vai ensinar para o roteador 0 como chegar na rede 192.68.0.0. E esse ensinamento, essa troca de informação ocorre através de um protocolo de roteamento, neste caso, o RIP. O RIP ele é um protocolo de roteamento baseado em vetor distância e ele troca informações com os outros roteadores enviando a sua tabela de roteamento completa. Então, conforme a rede vai crescendo, a quantidade de rotas que tem dentro da tabela de roteamento aumenta cada vez mais. Então, isso acaba consumindo uma largura de banda cada vez maior. E quanto mais largura de banda, mais pesado fica o algoritmo de roteamento. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente prefere algoritmos que usam menos largura de banda. Então, o protocolo RIP, embora seja um protocolo fácil para utilizar, ele não é um protocolo utilizado em redes muito grandes, certo? E outros protocolos como o SPF têm uma performance relativamente maior. Mas nesse caso vamos configurar então essa rede aqui. Primeiro passo, a gente vai configurar os nossos endereços IPs dos computadores. A gente faz isso clicando na nossa máquina, ele vai abrir essa tela aqui. A gente vai na aba Desktop e IP Configuration. O que é o IP Configuration? Qual que é o nosso endereço IPv4 aqui nesse caso? Como o meu computador está na rede 10.0.0.0, a gente tem que configurar o endereço IP dele baseado nessa rede. E aqui eu coloquei o ponto 1 aqui para significar que nós estamos no endereço, que o endereço IP dessa máquina tem que ser 10.0.0.1. No caso do roteador que está também na rede 10, o endereço IP dele vai ser qual? 10.0.0.2. Então esse númerozinho que eu coloco aqui é só para a gente colocar no finalzinho do endereço da minha rede. Então 10.0.0.1, porque eu estou configurando o meu computador. E a minha máscara aqui é /8. Como que é uma máscara /8? É 255.0.0.0. Que se eu dar Enter aqui em cima no IPv4, nessa ferramenta, no Packet Tracer, ele já calcula automaticamente a minha máscara. E o meu default gateway eu tenho que configurar para quem? Para o IP da interface do meu roteador, que é 10, perdão, 0.0.2. Por que eu configuro o default gateway? Sempre que ele quiser pingar algum endereço que não está dentro da rede 10, ele vai enviar automaticamente para o meu roteador. Note que ainda continua vermelho aqui, isso é normal, porque na outra extremidade, no roteador 0, eu ainda não configurei o meu endereço IP. Então eu faço o que? Clico no meu roteador e vou em CLI, ele vai abrir essa tela aqui. Se ele aparecer essa mensagem aqui, Would you like to enter the initial configuration dialog? Eu só dou Ctrl C. Ele vai aparecer Press Return to get started. Eu vou lá e dou Enter e ele vai
voltar para o modo de configuração do meu roteador aqui, no meu roteador normal. O primeiro comando que a gente faz no nosso roteador é o comando enable, que é para iniciar nossa comunicação com o nosso roteador. Próximo passo, que para a gente poder de fato configurar o nosso roteador, note que quando eu coloquei enable ele mudou aqui dessa setinha de maior para a setinha para a forquilha aqui. Então isso significa que eu já consigo executar alguns comandos. Mas para configurar o meu roteador eu tenho que colocar esse comando aqui, ó, configure terminal. E note que ele muda que o meu roteador ele muda para config aqui dentro, entre parênteses. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso configurar o endereço de IP na minha interface. Como que eu faço isso? Eu uso um comando chamado interface. Eu coloco o nome da minha interface que está aqui em cima. Nesse caso é o gig 0/0/0. Note que aqui já mudou para config-if, ou seja, configuração da interface. Com a interface, essa que eu digitei aqui em cima. Então eu vou lá e começo a digitar o meu endereço de IP. Qual que é o comando que eu uso para configurar o IP de uma máquina? De uma interface? É esse daqui, ó, IP address e o endereço de IP da máquina. Nesse caso aqui, qual que é o endereço de IP? 10.0.0.2. E a máscara? Máscara ponto .8 como que é? É 255.0.0.0. Do Enter. Ok, já tem um IP configurado, mas ele continua vermelhinho. Por quê? Porque por padrão as minhas interfaces estão desligadas. E qual que é o comando que eu uso para ligar a minha interface? No shutdown. Do Enter. Dei Enter, ele diz aqui que o estado da minha interface foi ativo. Então agora está ligado e tem uma comunicação IP entre as duas extremidades, entre o meu computador e o meu roteador. O próximo passo é configurar esse outro lado do meu roteador, essa outra interface. Como que eu faço isso? Apertar Enter aqui para limpar. E eu faço que do Exit. Quando eu clico Exit, ele sai do modo de configuração da interface e volta para o modo de configuração normal. E agora eu vou entrar na outra interface. Vou configurar outra interface. Então eu coloco interface gig 0/0/1. E agora eu vou colocar o endereço de IP na minha outra interface. Nesse caso 9172.16.0.1. E a máscara é /16. Uma máscara /16 é 255.255.0.0. E agora eu vou precisar ligar a minha interface. Qual é o comando para ligar? No shutdown. Eu dou Enter. Pronto, tá ligado. Como que eu faço para ver se eu configurei todas as minhas interfaces corretamente? Eu clico no seguinte. Se eu tiver no modo de configuração, vou voltar antes, configure, terminal. Eu simplesmente digito o comando end, que ele sai automaticamente do modo de configuração e volta nesse modo normal aqui. E nesse modo normal, router e forquilha, eu posso colocar o comando show ip route interface brief. Show. Opa, não tem o route aqui não. É show ip interface brief. E a gente já consegue ver quais configurações estão nas minhas interfaces. Eu vejo então aqui que é gigabit 000, essa daqui, está com o endereço de IP 10.0.0.2, tá certo? E ele está ativo, aqui up. E no meu interface gig 001, ele está com o endereço de IP 172.16.0.1, certo? Ele está ligado, mas o protocolo está down, enquanto no outro está up. Por que está down nessa interface aqui? Porque a outra interface ainda não foi configurada. Então a gente vai lá configurar. Então o que a gente faz? Clica no meu roteador, CLI, olha, apareceu o diálogo. O que eu faço? Ctrl C e aperto Enter. Eu ativo o meu roteador, eu ativo o modo de configurações,
e eu vou lá configurar a minha interface gig 000. Então, com o comando é interface gig 0/0/0. Próximo comando, configurar o endereço de IP da minha interface. Com o comando é o IP address e eu coloco o endereço de IP 92 172.16.0.2 e a máscara /16. E aí ligo a minha interface. Note que eu usei no shoot em vez de no shutdown, porque o terminal às vezes aceita abreviações. Então, se você não quiser escrever no shutdown, você pode escrever no shoot, que funciona também. Próximo passo, eu saio do modo de configuração de interface, fico só no modo de configuração normal e eu entro na minha outra interface, interface gig 0/0/1 e coloco o meu endereço dessa interface 192.68.0.1 e a máscara. Note que aqui já é uma máscara /24, não /16. A máscara /24 é 255.255.255.0 e eu ligo a minha interface. Shutdown. Pronto, ela também mudou para up e agora ficou verdinho entre os dois roteadores e como o meu endereço de IP da minha máquina já está configurado, também ficou verdinho. Então agora está configurado. Eu posso colocar o comando end de qualquer ponto que eu tiver para sair de toda a configuração. Enter de novo e já estou no modo normal aqui já. E vamos ver se eu configurei os endereços de IP certinho. Qual o comando que eu uso? Show IP interface brief. E vamos ver. A interface gigabit 000 está com o endereço 172.16.0.2 correto, está tudo up. E minha interface gigabit 001 está com o endereço 92.168.0.1 e tudo up. Então está perfeito. Será que eu já consigo então fazer um ping dessa máquina para essa outra máquina? Vamos fazer o teste. Ping 192.168.0.2. Não conseguiu chegar no destino. Destination host unreachable. Ou seja, não conseguiu enviar. E o porquê? Porque a gente só configurou o endereço de IP. A gente ainda não ensinou como que ele sai do R0 para chegar nessa rota. Então a gente tem que fazer agora nosso segundo passo, que é ativar os protocolos de roteamento. Então o que a gente faz? Dou Enter, Configure, Terminal, entro no modo de configuração. Próximo passo qual é? A gente tem que ativar o protocolo HIP. Nesse caso, a gente usa o seguinte comando: router HIP e dá Enter. Note que ele já mudou, aqui ele é config-router. Então já estou no modo de configuração do meu protocolo de roteamento, nesse caso HIP. E nesse momento a gente já tem um HIP ativo, agora eu preciso configurar o protocolo HIP. Nesse caso, por padrão, o HIP roda na versão 1. Eu quero rodar ele na versão 2. Então o que eu faço? Ativo a versão 2 com o comando version 2. Dou Enter. Então já está na versão 2. E como que funciona o HIP? O HIP eu preciso dizer para ele quais são as redes que ele conhece. E quais redes ele conhece? Simplesmente aquelas que ele está diretamente conectado. Quando eu falo diretamente conectado, significa que tem um cabo conectando ele. Então ele está diretamente conectado à rede 10.0.0.0 e à rede 172.16.0.0. Então eu vou lá e coloco esse comando aqui, ó, network. Eu informo quais são as redes que ele conhece. Isso é chamado de anunciar uma rede. Então, quando eu falo vou configurar as redes que ele conhece, eu estou anunciando as redes na qual ele conhece. Qual rede que ele conhece? As redes que estão diretamente conectadas a ele. Nesse caso, a 10.0.0 e a rede, eu uso o comando network 172.16.0.0. Então, ele anunciou as duas redes que ele conhece. Se eu tivesse o terceiro fio aqui conectando a uma outra rede, eu também anunciaria essa terceira rede. Como aqui no caso são apenas duas, é só isso.
eu vou lá, dou int. E antes disso, vamos só fazer um teste. A gente pode usar o comando show ip route para ver o que ele conhece. Ele conhece esse roteador aqui, a rede 10.0.0 e a rede 172.16.00, ou seja, só as duas redes. Ele não conhece nenhuma informação da rede 192.168.00. Estou mostrando isso aqui agora porque assim que a gente configurar o RIP, ele vai aprender essa rede. Então, já está aqui mostrando como que é o estado antes para a gente ver como vai ficar depois. A gente faz a mesma coisa no roteador R1. Aqui ele está no modo normal, então vou no modo de configuração, ativo o RIP, router RIP, a versão 2, e eu anuncio as redes que estão diretamente conectadas a ele. Quais são as redes diretamente conectadas a ele? Network 172.16.00 e Network 192.68.0.0. Pronto. Anunciei as duas redes e já ativei a versão 2 dele. Será que agora o que deve acontecer? Eles estão trocando o protocolo de comunicação entre si. E ele vai enviar para a vai enviar uma mensagem para o R0 informando as redes que ele conhece. Então o R0 vai aprender que se ele enviar para o R1 sabe como chegar na rede 192.168.0. E trocando essas informações entre vários roteadores, eles aprendem como chegar em qualquer outra rede que roda o protocolo RIP. Então, vamos fazer o teste de novo. Vamos ver show IP route. Note que agora apareceu uma coisa diferente na nossa tabela. Aqui antes só tinha o C e o L, aqui agora tem um R aqui embaixo. O que significa esses códigos aqui? Esses códigos estão mapeados aqui em cima. O código C são connected, ou seja, são as redes que ele sabe chegar porque está diretamente conectados no meu roteador. A rede L, que significa o L? O L significa que é uma rede local, que é que está diretamente conectado a ele também. E o R, o que significa o R? O R significa RIP, ou seja, é uma rede que ele aprendeu através do protocolo RIP. E o que está dizendo aqui? Ele aprendeu como chegar na rede 192.168.0.0 enviando através do endereço IP 172.16.0.2. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir aqui. Certo. A gente vê o que? Que ele aprendeu que para enxergar na. Difícil aqui. Deixa aqui. Ele aprendeu que para chegar na rede 192.168.0.2 ele tem que enviar para o endereço de IP 172.16.2. Ou seja, para chegar na rede que está aqui, ele tem que enviar para essa interface. Isso está de fato correto. Para chegar aqui, ele tem que enviar para cá. E quando chegar nesse roteador, ele já sabe como chegar na rede 92.168 porque está diretamente conectado a ele. Com essas configurações feitas, a gente já deve ser agora capaz de pingar esse endereço que antes a gente não conseguia. Vamos ver. Falhou. Falhou de novo. Não funcionou. Quando não funciona, o que a gente tem que fazer? Fazer o troubleshooting do nosso protocolo. Alguma configuração não está correta. Então vamos ver o que. Será que a gente configurou o endereço de IP correto? Aqui está correto, o gateway está correto. Aqui, eu esqueci de configurar o endereço de IP desse outro computador. Então vamos lá, configurar 92.168.0.2. A máscara já está configurada certinho e agora o default gateway, que é 192.168.0.1.
Se esse foi o único problema, agora a gente deve ser capaz de pingar. Ah, agora foi. A primeira geralmente sempre falha porque é atualizações na camada de enlace. Mas os demais ele conseguiu. E se eu repetir o comando novamente, agora funciona para todos. Então, agora a gente tem uma rede que comunica de ponta a ponta. Como a gente pode ver através da simulação aqui. Vamos fazer uma simulação. Agora ele deve ser capaz de sair de um e chegar nesse outro aqui. Deixa eu tentar tirar o zoom aqui e acelerar a simulação. Então enviou de um, chegou no outro. Perfeito. Então aqui a gente tem uma rede completamente configurada usando o protocolo de roteamento RIP.